Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de geografia. A gente vai conversar um pouquinho hoje, né, pessoal, sobre as últimas semanas, certo? Que nós tivemos sem aula aí 2 semanas, né? Acho que sem aula ao vivo, assim, por conta do Enem, né? Não sei se teve outra coisa, já não me recordo, né? E aí, pessoal, como é que vocês vivenciaram a prova do Enem, principalmente a parte de humanas, que é a nossa área, né? Como é que foi para vocês? Digam aí para mim. Alguém gostaria de falar? Posso falar, professor, por favor? Pode sim, com certeza. A primeira prova eu gostei. Só teve uma questão que também eu não gostei, que foi da redação, que a gente não pensou que iria cair esse tema. E a segunda prova, assim que entrei na sala de aula, deu uma dor de cabeça, deu ansiedade. E eu achei um pouco difícil. Não, vamos dizer que, tipo, a gente estudou aquele assunto, mas qualquer pouco assunto assim que a gente estudou. Entendi. No caso, né, realmente acho que foi seu primeiro Enem, né, Vitória? Você já tinha feito o Enem em anos anteriores, como é que o pessoal fala? Treineiro, né? Uma coisa desse tipo. Eu não sei como é o nome que o pessoal está utilizando. Mas aquelas pessoas que não estão no terceiro ano, mas querem fazer já para ir se preparando. Você fez em anos anteriores ou foi seu primeiro Enem realmente? Foi o meu primeiro Enem agora. Entendi. Então foi uma experiência que já vai criando casca para um próximo Enem, se quiser fazer depois, né? Para os concursos da vida que também vão aparecer aí, né? Deixa eu ver aqui, deixa eu perguntar a outra pessoa aqui. Muito obrigado, Ana Vitória, pela sua fala. Deixa, De nada. deixa eu ver, Gabriel. Gabriel, o que, é que você achou, Gabriel, da prova de humanas? Do Enem em geral e especificamente da prova de humanas. Será Eu não fiz, não. Ah, não fez. Poxa, que pena, Gabriel. Entendi. João Marcelo. Yeah. E aí, João Marcelo, o que, é que você achou do Enem, da prova de humanas? Rapaz, só quer que eu seja sincero. Com certeza, deve. Sobrou muito tempo para eu fazer as provas de humana, não. Deixei meu tempo todo na redação. Perdi o tempo todo na prova. Tipo, você fez a redação e as de humanas ficaram por último e você não teve, assim, uma dedicação muito grande a elas, é isso? Foi, eu não consegui fazer, não. Uhum, entendi. Certo. E por último aqui, deixa eu perguntar, claro, se alguém quiser falar, né? Já convidei vocês a falarem, mas deixa eu ir perguntando também, né? Maria Rita. Maria Rita, o que você achou da prova do Enem como um todo e da prova de humanas? Eu tô vendo aqui o chat, né? Agora, primeiro dia foi conteudista e bastante crítica, né? O caso aqui é a observação de Murilo. E Maria Rita falou que fez o melhor que pôde, né? E agora está esperando em Deus. Ok, Maria Rita, tá certo. Pessoal, eu particularmente, né? Falando aqui a partir do meu ponto de vista, né? De quem teve essa preparação com vocês também, eu fiquei muito contente com algumas coisas da prova de humanas, né? Porque, vejam, tô tentando aqui baixar, né? Quando eu resolvi a prova, eu fiz no navegador mesmo, não baixei. Eu tô tentando aqui colocar para baixar e mostrar para vocês. Mas, cara, eu fiquei muito feliz porque temas que a gente discutia aqui nas aulas mesmo de geografia, não é nem nos aulões necessariamente, caíram, né? Por exemplo, caiu uma questão muito boa deste livro aqui, ó, que eu mostrei para vocês, comentei dele no dia da. Oh meu Deus, foi no dia da. Qual foi o dia que eu falei sobre isso? Acho que foi num dia, numa data relativa à abolição da escravatura. Acho que foi no dia 13 de maio, por aqueles meses ali.
Eu peguei vários livros sobre a questão da temática racial no Brasil, da escravidão, do racismo e tal, e mostrei para vocês, inclusive falamos desse aqui, falamos de racismo estrutural, e a questão pedia realmente para você analisar um trecho da Carolina Maria de Jesus, esse livro fantástico aqui, que é Quarto de Despejo, que todos nós devemos ler, e caiu uma questão, fiquei muito feliz, uma questão sobre racismo estrutural, né? Então, enfim, a gente fica contente porque foram coisas que a gente discutiu no meio das aulas, né? A gente discutiu de forma descontraída mesmo, né? Sem uma coisa de formal, de tarefa, não necessariamente disso, né? Então, realmente foi bem legal. Vocês tinham também algumas questões de filosofia, né? Filosofia, sociologia, né? Eu achei também algumas questões de filosofia bem complexas. Acho que as questões de filosofia estavam bem, assim, um nível bem alto mesmo, né? Mas enfim. Pessoal, eu também, antes de eu de falar mais da prova, eu queria saber de vocês, aqui, daqueles que estão aqui. Hoje nós temos poucas pessoas, né? Nós temos só 10 estudantes, 11 melhor dizendo. Como é que está o andamento do PIP? Eu perguntei no grupo lá, enfim, quando eu vi de manhãzinha cedo, ninguém tinha me respondido ainda. Alguns de vocês eu acho que estão fazendo o PIP comigo, com a professora Simone, certo? Então a gente está meio assim, porque veja, essa questão do PIP é muito difícil, muito chata de trabalhar online, né? Online é tudo mais difícil. Um projeto desse que envolve produção, que envolve realmente uma culminância, uma data X para expor tal coisa, eu confesso a vocês que não é a situação ideal para a gente, né? Para a gente trabalhar dessa forma. Mas assim, são cobranças que a gente recebe da escola e pronto, e a escola por sua vez já recebe também da secretaria e temos que dar conta de alguma forma, né? Então isso me deixou um pouco preocupado nas últimas semanas, porque, veja, quando eu soube da questão assim, de que o PIP, eu confesso a vocês que eu estava um pouco desinformado, porque eu soube que o PIP é para vocês apresentarem. Eu pensava que era para a gente, nós professores, darmos uma aula específica sobre a guerra da Ucrânia. E aí no dia da elaboração do PIP, eu acho que eu estava em outro trabalho, outro vínculo, e eu não consegui acompanhar, não participei, por algum motivo, certo? E aí foi uma coisa assim, uma bomba que caiu como uma bomba para mim. E aí sobrou apenas no final de semana do Enem. Eu disse, não vou pedir pro pessoal, como é que se diz? Fazer nada em final de semana de Enem. Uma vez que a gente já diz para vocês estudarem até a sexta-feira, sábado em diante, vocês se focarem no Enem, certo? É porque tem muitos terceiros, pessoal, né? Eu tô com terceiro, sou professor de 5 terceiros, né? Então, assim, eu fico um pouco... E ainda mais a gente online, assim, sem o sistema saber, sem a gente ter a relação de turmas fácil, assim, pra gente, a gente fica um pouco perdido, certo? Então, vejam como esse ano tá um pouco atrapalhado na questão da organização do Estado, né? Nós da terceira série C e D ficamos com o jornal impresso, eu fiquei com a edição, ainda irei fazer, ok. E isso eu estou sabendo dessa questão aí, que o professor Diercley ficou com algumas desde o começo, né, e tal. E já tá bem encaminhado. Pois é. Mas tem alguém aqui antes de eu passar para a pergunta, né, de Maria Vitória, Ana Vitória, perdão. Tem alguém aqui que está comigo, com a professora Simone? Alguém das turmas A e B? João Marcelo, então, João Marcelo, tem alguma novidade? Você está sabendo de Franciele? Pronto, Sônia. Uhum. E aí, pessoal, vocês estão sabendo de alguma coisa? Já estão bolando alguma coisa? Murilo também. Já estão pensando em alguma coisa, né, Vitória? Como é que está o andamento aí das coisas? Porque é pro dia 9, né? Dia 9 de dezembro, certo? A culminância,
Nossa data limite é dia 9. Será que já tem alguma coisa já em andamento? Só para saber mesmo nesse momento. E aí? Até onde eu vi, realmente só estava nisso, né? A questão do papel de cada uma das funções. Ok, gente. Então vamos ver se a gente amarra alguma coisa para fazer, né? Beleza? Tá, gente? Então é assim, eu vou dar andamento aqui, né? A aula tá, o tempo tá passando, então vamos dar um andamento, depois a gente vai amarrar algumas coisas, né, nesse sentido. Vou pensar com a professora Simone, com os outros professores, vocês também, com certeza, pra gente conseguir fazer alguma coisa boa nesse sentido. E aí, né, deixa eu ver aqui, Ana Vitória colocou uma questão aqui de geografia. Eu vou ver se eu consigo projetar aqui para vocês essa questão, tá? Eu queria tirar esse tempo da aula de hoje para discutir algumas questões do Enem, né, que a gente viu, que a gente pode discutir aqui, certo? Hoje tem menos pessoas, acho que também pela questão da... Primeiro pela questão do cansaço, acho que está todo mundo um pouquinho cansado do ano, né? O ano letivo já é um pouco, né, cansativo em condições normais, imagine em questão online, né? Acho que todo mundo está um pouquinho cansado, um pouquinho ou muito esgotado, né, dependendo do caso, certo? Mas venceremos, pessoal, está terminando o ano, né? Então, tenho certeza que a gente vai ter sucesso aí no que a gente for fazer, certo? Deixa eu colocar aqui, projetar essa tela, tá? E aí, pessoal, estão conseguindo ver? E aí, estão vendo? Sim, professor. Certo. Sim, vamos lá. Deixa eu ver a questão que a Ana Vitória falou, né? Eu acho a prova do Enem uma prova linda, de humanas, então, que é a minha área do conhecimento, né? Não sou especialista nas outras, mas posso falar por humanas. Eu acho a prova do Enem, tirando um ou outro ano que a prova não esteja tão boa, mas em média a prova do Enem é fantástica. Eu acho a prova do Enem de humanas belíssima, né? Crítica. Isso aqui a gente falou também, pessoal. Essa questão aqui, questão 52, vocês lembram que a gente chegou a mencionar isso aqui? Esses tipos de migração em alguns momentos das aulas. Brasileiros levam mais tempo de casa para o trabalho, né? Isso é uma realidade muito de cidade grande. Cidade grande você tem os desafios todos e a questão do transporte é uma delas. Pesquisa do IBGE aponta que a situação é mais grave no Sudeste. 13% das pessoas levam mais de 1 hora para chegar ao trabalho. Nas regiões metropolitanas de São Paulo e do Rio, o IBGE registrou os maiores percentuais de trabalhadores que levam mais de 1 hora no trajeto até o emprego. Quem vê o Marcelo chegar ao trabalho nem imagina a maratona que ele enfrenta todos os dias antes das 5 horas. Acordo 4h30, saio de casa às 5 horas, pego o trem 5h20, chego na central mais 6h50, pego o ônibus e chego no trabalho mais ou menos 7h10. O cara já cansa só de ler isso aqui dele, né? Imagine viver isso aí. Segundo especialistas, são os mais pobres os que moram mais longe do emprego. Isso aqui é uma reportagem do Portal do Trânsito, né? Está aqui na internet. A pesquisa desenvolvida retrata a seguinte dinâmica populacional. O que é que vocês acham que seria o certo aqui? Fluxo de retorno, migração interna, mudança sazonal, movimento pendular ou deslocamento forçado? Por eliminação, é movimento pendular. Mas, rapidinho. Mas, movimento pendular é quando você sai de uma cidade para outra. O texto não menciona isso, não. Meio que está subentendido. Isso, o pendular, você lembra muito do pêndulo, né? Aqueles relógios antigos que tinham os pêndulos que ficavam fazendo isso, indo e voltando, né?
aqueles relógios mais antigões, de casarões antigos, enfim. Nesse sentido, né, Murilo, não precisa ser necessariamente de outra cidade. Pode ser até de uma mesma cidade, só que pontos distantes, pontos que você demande muito tempo para ir e voltar, né? Então, assim, cidades como o Rio de Janeiro, como São Paulo, se você mora, por exemplo, pegando o caso de São Paulo, se você mora na Zona Leste, que é onde fica, por exemplo, o bairro de Itaquera, né? E você trabalha no centro, ou trabalha em Pinheiros, ou trabalha nos Jardins, você demora, dependendo do trânsito, você demora mais ou menos isso também. Né? Então, quer dizer, você realmente gasta um tempo que, se você colocar no papel, é mais distante do que o deslocamento entre intermunicipal, entre muitas cidades, por exemplo, né? Em uma cidade só. Então, aqui a gente chegou a mencionar em algum momento aqui na aula essa questão das migrações, né? O movimento pendular, em alguns contextos de discussões que nós colocamos aqui, perguntas mesmo que vocês fizeram, né? O Murilo faz muita pergunta, né? Também, então abre muito o nosso leque do conhecimento para outros temas. Então foi uma questão também que eu fiquei muito contente de cair, porque nós havíamos conversado sobre, né? Então aqui seria movimento pendular. Fluxo de retorno não. Fluxo de retorno seria, por exemplo, o nordestino que sai daqui e vai morar no sudeste e depois volta para cá, porque ou não teve oportunidades lá, ou o Nordeste passa a ser atrativo também para ele, né? Em algum momento da sua vida, da sua formação, ele começa a ter o Nordeste como uma perspectiva também. E aí ele volta, é um fluxo de retorno. Migração interna também não seria dentro de um mesmo... Não seria uma migração tão complexa, seria uma migração muito mais simples, né? Uma migração interna. Mudança sazonal também não, pessoal. Sazonalidade seria, por exemplo, você trabalhar durante alguns meses do ano e depois, devido à escassez de emprego, de oportunidades naquela área, você retornar para a sua área de origem, para o seu território de origem. Né? Por exemplo, aqui onde eu moro, em Bahia Formosa, tem a época da cana-de-açúcar, que tem cana-de-açúcar e tem empregos, mas tem outras épocas do ano que não tem. Vocês também trabalham numa área de produção de cana, né? Devem saber muito bem dessa realidade, como que ela acontece. E aí, dependendo do caso, se o camarada veio de outra cidade, ele fica sem emprego e acaba voltando. Então, essa é a mudança sazonal. Certo? E deslocamento forçado já diz o nome, é forçado por circunstâncias sociais, políticas, econômicas, ambientais, catástrofes, guerras, certo? Crises climáticas. Então, deslocamento forçado seria isso. Então, aqui nós entendemos que seria aí um movimento pendular, certo? Se vocês quiserem colocar outra questão que vocês tiverem dificuldade no Enem, né? Maria Rita, você que tá participando sempre muito aí das redações. Eu achei o tema da redação muito boa também, né? É muito bom, melhor dizendo. Foi um tema que envolveu atualidades, questão indígena, certo? Então nós estamos aí no nosso país na discussão, por exemplo, do marco temporal, certo? Alguém sabe o que é o marco temporal? O que seria essa proposta do marco temporal? O debate que está tendo aí na questão do judiciário, do Supremo, do Congresso, enfim, mobilizações de movimentos sociais. Vocês sabem nos dizer aí o que seria esse marco temporal? Deixa eu ver. Murilo, você sabe dizer, Murilo, o que seria o marco temporal? O marco temporal, pessoal, teria como data referência, ano referência, o ano de 88, que foi o ano da promulgação da Constituição Cidadã, Constituição que nós utilizamos nos dias de hoje, né? É uma Constituição que leva em conta, por exemplo, ela tem como uma das suas grandes inovações levar em conta os indígenas, certo? Que nunca antes havia tido uma referência tão abrangente, tão cidadã, quanto nessa Constituição de 88, para os indígenas, para os povos originários, certo?
Exatamente. Então, é o seguinte, você ter a posse da terra de 88 para frente, certo? De 88 para trás é considerado terra sem dono. Então, assim, isso é uma coisa que coloca muita pressão nos territórios indígenas, certo? E que vai favorecer, caso realmente esteja em vigor nos próximos anos, vai favorecer muito os grileiros, o garimpo, certo? Os poceiros, são pessoas que não têm o título da terra, mas que de alguma forma se apropriam dela, né? Os grileiros, o que são os grileiros? São aqueles camaradas que têm um grande poder político, econômico numa região e eles, digamos assim, falsificam alguns documentos, colocando eles em caixas e com os grilos dentro das caixas durante um tempo. E aí, com o passar do tempo, com a excreção dos grilos, aquela coisa toda, vai ficando um papel amarelado, como se fosse antigo, certo? Então, os grileiros, eles têm esse nome devido aos grilos, né? E falsificam aquele documento e dão a ele título como se fosse uma coisa autêntica de que aquela terra pertence a fulano de tal há muito tempo. E aí, junte-se a isso a pressão que se coloca em cima dos cartórios em algumas cidades, né? Então, os camaradas são pessoas que andam armadas, que têm grupos de capangas e que botam muita pressão nos cartórios para que eles não coloquem dificuldades, né? Então, é um tipo de relação de apropriação da terra no Brasil, certo? Em muitas áreas, por exemplo, na Amazônia, você tem títulos de grilagem, né? Então você tem terras tomadas por grileiros. Os poceiros, eles são aquelas pessoas que não têm essa influência toda, inclusive são, em muitos casos, perseguidos pelos grileiros, mas que eles conseguem chegar na terra e dizem que por a terra não ter donos, em tese, eles se apropriam, eles tomam posse, por isso que o nome é poceiros, certo? Então veja, a questão da redação, a meu ver, foi uma redação muito crítica, muito atual, do Brasil atual, né? Ainda mais sobre a questão dos últimos anos, né? Das perseguições, das mortes às comunidades indígenas e das políticas ambientais que prejudicam demais a questão indígena no Brasil, certo? Durante muito tempo, pessoal, na Amazônia se foi incentivado, né, invadir a terra para ocupá-la, para garantir que se dizia no jargão dos militares, a soberania nacional, certo? A partir da apropriação da Amazônia, por exemplo, e mesmo que isso envolvesse a expulsão dos indígenas nas comunidades originárias, que muitas vezes não tinham tido contato ainda com o homem, com a civilização mesmo. A civilização que se diga a civilização ocidental, capitalista, enfim, certo? Então, nesse caso, sempre o Brasil nunca teve, né? O Brasil, na verdade, nunca teve essa visão para preservar a integridade dos territórios indígenas antes de 88, certo? E mesmo com a Constituição, com o marco legal, com a tipificação da lei, mesmo assim, as terras indígenas estão sob ameaça, certo, gente? Querem comentar alguma coisa? Querem falar, perguntar o que vocês tiveram dúvidas? Coloquem aí pra gente também, pessoal. Vocês estão muito caladinhos hoje, viu? Questão do 1º de maio, né, na França. Os valores das classes populares, né? Muito boa essa questão também da Michelle Perrault, que isso aqui é um livro também muito utilizado no curso de História, né? Para quem for fazer História, vai estudar essa história dos de baixo, como se diz, né? Dos operários, das mulheres, dos prisioneiros, das classes chamadas de minoria, certo? E aí vamos ver a questão aqui de geografia que a colega colocou, né? Deixa eu ver qual foi. Você sabe qual que foi, Ana Vitória, a questão?
É uma questão de estar com o mapa que você tem, tem uns dois Uhum. que tá com o mapa, porque eu nem lembro mais. Aqui, acho que é essa. Rochas ígneas, né, da Amazônia Legal. Aí tem as rochas ígneas aqui esparsas, né, no mapa, em alguns pontos. E a Amazônia Legal, que é o que nós chamamos de Amazônia Brasileira, né? A gente sabe que a Amazônia ela se em vários países, certo? E a Amazônia Legal se refere à Amazônia Brasileira, olha só. Muita gente às vezes pensa, né, de acordo com o senso comum, e pensa que Nordeste não tem Amazônia, mas tem, ó, um pedacinho do Maranhão é a Amazônia, né? O Maranhão é o estado do Nordeste que tem os biomas de transição, certo? E também tem um pedacinho da Amazônia, tá bom? Então tem a Amazônia no Nordeste também. As notas daqui para semana que vem, viu, Ana Vitória? Não se preocupem com notas, pessoal. Notas eu sou um professor que gosto de favorecer o estudante. Eu não sou professor que rebaixa a nota de estudante, certo? Que persegue estudante, assim, tive professor assim, né? E acho que está cada vez mais em extinção esse tipo de professor que persegue estudante, né? Então não se preocupe, eu não vou... Se você fez as atividades, participou das aulas, fez tudo direitinho, você vai ter nota boa, não se preocupe com nota, certo? Se preocupe com o seu aprendizado, tá? E assim, pessoal, confesso a vocês que eu tô numa rotina maluca, tá? Do professor, final de ano, é uma rotina maluca. Então tenha um pouquinho de paciência, não fiquem cobrando os professores, né? Todo mundo sabe, todos nós sabemos, né, que o sistema nos obriga a isso. Então tenha um pouquinho de paciência, a gente vai colocar as notas de vocês, certo? Não sofram por antecipação, vocês estão no terceiro ano. Então, assim, no meu caso de geografia, só se vocês não fizerem nada mesmo e não quiserem nada e não para eu reter vocês. Não se preocupem não. Se vocês fizerem as coisas direitinho, participarem das aulas, repito, vai dar tudo certo. Beleza? Então aguardem aí. Acho que semana que vem, portanto, só respondendo a sua pergunta, eu vou colocar. Mas nem precisa ficar, né, perguntando, professor, e as notas, a gente vai colocar. Tá bom, amigo. Um abraço para você e um bom dia. Sim, a questão que você perguntou, né, Ana Vitória? Então vejam, ele mostra as rochas ígneas e a Amazônia Legal, é a temática deste mapa, certo? O mapa espacializa, ou seja, ele representa o espaço, né, de um recurso natural com alto potencial para a ocorrência de quê? Pessoal, vamos lá. O que são rochas ígneas? Nós temos três tipos de rocha, né? Nós sabemos que existem basicamente três tipos de rochas. Rochas ígneas, que mais, pessoal? Você olhar no Google, tá? Senão não vale, né? Mas e aí? Metamórficas e sedimentares. Isso, Murilo. Nós temos esses três tipos de rocha. Falando rapidinho sobre o que são, o que é cada uma delas. Isso, ígnea ou magmática é a mesma coisa, certo? Então nós temos aqui as ígneas, que são formadas pelo resfriamento do magma. O que é o magma? É aquele material pastoso em estado plástico que existe no interior da Terra, que quando ele é extravasado, quando ele vem para a superfície, a gente chama ele de lava, né? Como os vulcões, as erupções vulcânicas, certo? As pessoas chamam de lavra ou larva, e não é lava, certo? Então, o magma, quando é extravasado, é chamado de lava. E aí, quando esse magma ele resfria, ele se solidifica, ele forma o que nós chamamos de rochas ígneas, certo? Porque ígneos, em grego, né, significa fogo, né? Bem como se fosse uma coisa vinda de um material
muito quente como fogo, certo? Que é o material magmático, certo? Formadas a partir do resfriamento do magma. Então, esse tipo de rocha, gente, é um tipo de rocha muito usado economicamente, certo? Para quê? Para a fabricação de alguns tipos de joia, certo? Para uso de recursos minerais para as indústrias. Então são rochas com um bom valor econômico. Veja, uma rocha ígnea que a gente conhece e que é muito utilizada na construção civil, por exemplo, o granito. O granito é uma rocha ígnea, certo? Que é o que a galera chama vulgarmente de brita, né? O pessoal bota esses nomes genéricos, mas o nome da rocha é granito, certo? O granito é formado a partir de 3 minerais: feldespato, quartzo e mica, certo? Então, portanto, você tem aqui estes tipos de rochas. As sedimentares são rochas mais molinhas, mais fraquinhas. Por quê? Porque são formadas a partir de baixa pressão e baixa temperatura, certo? Então, por exemplo, você vai na praia, como vocês foram aí conosco, alguns de vocês, e você tem alguns pontos lá do Cabo Branco, de Tambaú, o arenito, que é uma rocha que tem lá na falésia do Cabo Branco, né? O arenito, em alguns pontos, você pode esfarelar ele na sua mão, de tão frágilzinho que ele é. Ele é formado a partir de grãos de areia que se vão juntando e se consolidando em uma rocha. Então a rocha sedimentar, ela tem uma solidez muito fraca nesse sentido, certo? E a rocha metamórfica é a que sofre metamorfismo, que é uma transformação. Já existe uma rocha, ela sofre uma transformação interna porque ela é submetida a pressão e temperatura altíssimas em alguns pontos da superfície terrestre ou no interior da Terra. Então elas se consolidam como outra rocha, elas modificam as estruturas internas, químicas, físicas que elas têm e se formam como outra rocha. Elas se transformam, como uma lagarta se transforma numa borboleta, né, que passa por um processo chamado de metamorfose. É quase a mesma coisa, só que a gente chama de metamorfismo, certo? E não metamorfose, beleza? Então aqui, minha gente, você tem aqui, ó, por exemplo, uma rocha metamórfica de valor econômico, o mármore. O mármore é utilizado para mesas, móveis, né? E por aí vai. O mapa espacializa o recurso natural com alto potencial para a ocorrência de quê? Abalos sísmicos periódicos, jazidas de minerais metálicos, reservas de combustíveis fósseis, aquíferos sedimentares profundos, estruturas metamórficas, né? Então, como é que você sabe aqui? Como é que você vai aqui por essa questão? Você já vai por eliminação, gente. A questão tem muita alternativa aqui que não tem nada a ver. Vamos lá. Abalos sísmicos periódicos. Vejam, quando é que ocorre um abalo sísmico? Quando você tem movimentos de placas tectônicas e essas regiões que mais sofrem os abalos estão nas bordas. O Brasil, a Amazônia, o Brasil não está na borda de uma placa tectônica, ele está no centro. Então, para ver um abalo sísmico aqui, só se a gente ressentir um abalo ocorrido, por exemplo, no Peru, no Chile, que estão ali na Cordilheira dos Andes, e aí o abalo for tão forte que a gente sinta aqui, né, refluxos desse abalo. Mas é algo muito improvável, né, que haja um abalo sísmico de grandes proporções no Brasil, certo? Nesse ponto aí nós somos realmente um país abençoado, tá? Então aí você já eliminaria se você souber dessa questão de um terremoto, que tem que ter para ter um terremoto de grande proporção no Brasil, ou periódico, para que seja uma coisa frequente, né? Jazidas de minerais metálicos, vamos deixar essa daí por último. Reservas de combustíveis fósseis, pessoal, pode acontecer, mas é muito improvável, né, também. Por quê? Minerais, combustíveis fósseis como o petróleo, né, eles estão acumulados há milhões e milhões de anos em estruturas internas da Terra, certo? Então, para que houvesse essa acumulação, eles tiveram que
ter condições de infiltrar até lá embaixo. Então, como as rochas magmáticas, rochas ígneas, elas são muito duras, muito consolidadas, a porosidade delas é muito pequena, é quase zero, né, em alguns casos. Então você tem uma dificuldade enorme de infiltrar qualquer tipo de material por estas rochas. Então é mais comum achar petróleo em áreas sedimentares, por isso, que as rochas sedimentares elas têm uma capacidade maior de permitir com que qualquer líquido, qualquer fluxo, qualquer fluido passe por elas e chegue a partes mais internas da Terra, certo? Aquíferos sedimentares profundos. Poxa, se a questão está me mostrando rochas ígneas, por que eu vou marcar aquíferos sedimentares? Né? Também não tem sentido. E a letra E também, ó, estruturas geológicas metamórficas. O negócio está falando de rocha ígnea e vou marcar metamórfica? Não. Aí só nos sobra a letra B. A letra B realmente faz sentido. Jazilhas de minerais metálicos, certo? Vocês sabem que as rochas, elas são formadas, né, gente? A gente tem que saber disso, por minerais. Sem mineral eu não tenho rocha, certo? Então, se eu acabei de falar para vocês que essas rochas duras possuem um valor econômico, né? Que elas podem ser extraídas e ser utilizadas largamente no comércio de algumas coisas, no questão de imóveis, nós falamos até de imóveis aqui, né? Nós podemos associar sim a letra B, né? Marcar essa letra B até por eliminação, tá bom? Então, nesse caso aqui seria a letra B. Certo, Ana Vitória? Pessoal, entenderam essa questão? Oi? Não entendi, Murilo. Tem como se eu fazer a questão do conflito da Rússia com a Ucrânia? Tem, vamos lá ver qual que é, né? Você sabe qual que é a questão? Pessoal, a lista eu mando já para vocês, tá? Não se preocupem de colocar o nome aí, não. Vamos lá ver qual que é. Você sabe de cabeça, não? Qual é a cor do seu caderno? Esse é o rosa que eu peguei aqui. Pode ser qualquer um. Mas porque muda a ordem das Tá questões. bom. Eu sei qual que é, a questão dos laços sanguíneos, culturais, né? Eu vi essa questão. Deixa eu ver. Muitas questões também de civilizações, né, pré-colombianas. Achei muito boa também. Olha essa aqui de ciclo da água, né, gente? Essa de ciclo da água aqui, ó, a questão 65, né? Você vê que você tem a área de florestas, você tem alguma urbanização, e aqui você tem uma urbanização mais avançada, né? Então aqui era só você associar, ó, se você souber os 3 caminhos da água, você não errava essa questão, né? Quais são os 3 caminhos que a água tem quando ela bate, quando ela vem para a superfície? Ela infiltra, escoa ou evapora. Certinho, aqui você marcaria a letra B de bola. Questão 64, questão do... Nós falamos da Carolina Maria de Jesus, né? Quarto de despejo. Racismo estrutural, falamos muito sobre isso ao longo do ano, né? Deixa eu ver aqui. A 61, professor. 61, ok. As preocupações do governo estadunidense expressas no texto e no mapa, né? Texto 1. Ok. Sim, essa questão aqui, Murilo, é uma questão de compartilhamento de inovações, incremento de intercâmbio e ampliação de influência econômica, certo? Então aqui seria a questão dos territórios estratégicos que os Estados Unidos querem controlar, querem manter sob seu domínio, né? Em termos de economia e geopolítica, certo? Deixa eu procurar a questão aqui que você falou para mim da Ucrânia. É a 61, pode ser. Eu estava olhando a 60, ó. Ô, doido mesmo. Questão 61. Colegas, na mente e no coração do povo, a Crimeia sempre foi uma porção inseparável da Rússia. Aí já tem uma coisa, né? Aí já tem a questão da mãe Rússia. Olha só que interessante. A Rússia se considera mãe dos povos eslavos, né? O pan-eslavismo, certo?
Então a Rússia se considera como abençoada por Deus para dominar aquela região do mundo, certo? É o grande urso, é o mascote nacional da Rússia, o urso, né? Que ele é grande demais e abraça toda aquela região. Então aqui já mostra uma conotação espiritual da Rússia nesse sentido. Essa firme convicção se baseia na verdade e na justiça. Olha só, a verdade é um valor de cada um, de cada nação. Cada nação, cada história tem a sua, entre aspas, né, verdade nessa discussão de países. Então, cada país tem a sua versão, o seu modo de entender o mundo. Então, e foi passada de geração em geração ao longo do tempo, sob quaisquer circunstâncias, apesar das drásticas mudanças que nosso país atravessou durante todo o século XX. Né? Olha só que coisa mais chauvinista, né? Mais nacionalista no sentido mais radical. A Rússia como uma grande liderança, que está destinada a ser a grande liderança. Considerando a dinâmica geopolítica, a justificativa utilizada por Vladimir Putin em 2014 para a anexação da Crimeia. A Crimeia tem um valor econômico porque é um ponto de extração de gás natural, tem acesso ao Mar Negro, certo? É um ponto estratégico na questão geopolítica naquela região. Então a Rússia foi muito hábil nesse ponto e subjugou aquela região ao seu domínio. E muita gente daquela região tem sangue russo, morou na Rússia ou teve avô russo, a mãe russa. E naquela região você não tem a sua nacionalidade pelo seu local de nascimento. Já falamos isso também. Você tem a sua nacionalidade determinada pelo seu sangue, pelas suas origens familiares. Então, se a sua mãe, seu avô nasceram na Rússia, mas depois você nasceu na Crimeia, você não é da Crimeia. Você, em tese, você seria um cidadão russo por ter essas raízes familiares, embora o território pertencesse à Ucrânia. As populações, o argumento de quê? Qual era o argumento do Vladimir Putin, né? As populações com idioma comum devem estar submetidas à mesma autoridade estatal. Vamos deixar essa por último. O imperialismo soviético havia se acomodado às pretensões das potências vizinhas. Imagina a União Soviética, que não existe mais, ela abriu mão da sua influência porque as potências vizinhas estavam crescendo. Ela iria aceitar e bater palma, né? Lógico que não, né, gente? Os organismos transnacionais são incapazes de solucionar disputas territoriais. Não. Tem um papel importantíssimo nas negociações. A ONU, né, por exemplo. A integração regional supõe a livre circulação de pessoas e de mercadorias. Não. A Rússia se espelha num passado que ela considera brilhante e grandioso por ela controlar aquela região de uma forma autoritária, certo? Então não é livre circulação de pessoas e mercadorias, muito pelo contrário. A expulsão das forças navais ocidentais garantiria a soberania nacional. Vamos tirar os ocidentais daqui e vamos garantir a soberania deste país. Não, né, gente? Então, muito bobinhas essas quatro questões, essas quatro alternativas. Então aqui você iria da letra A. Populações com idioma comum, né, com raízes de sangue comum, devem estar submetidas à mesma autoridade estatal. Tá bom? Letra A aí na 61. Certo, Murilo? Certo, professor Caxambu. Realmente. Pessoal, eu mando para vocês daqui a pouco no grupo o link da chamada, certo? Então nós temos aqui 12 pessoas, 12 estudantes, né? Deixa eu ver, são 12 mesmo? São 11, certo? Então eu mando para vocês, meus caros, porque já está em cima da hora e o Google vai fechar aqui nossa reunião, tá bom? Mas daqui a pouquinho eu mando lá no grupo, tá bom, gente? Tudo certo? Alguma dúvida, alguma pergunta? Algo que não ficou esquecido? Tudo certo, Maria Rita? Ok. Tchau, professor. Até a próxima. Tchauzinho, gente. Sim, professor. Posso lhe fazer uma rápida pergunta? Claro. O senhor vai comparecer nos jogos próxima semana?
Não, porque não é no meu dia, né? Nesse dia eu tenho um trabalho aqui em Bahia Formosa. Eu também estou com alguns projetos aqui, não vai dar para eu ir, sabe? Tem que dar prioridade aqui nesse dia. Se fosse na quinta ou na sexta, daria certo para mim. Mas enfim, a gente vai ter a oportunidade aí. Espero que no ano que vem, né? Mesmo as coisas não voltando da forma que devem voltar, pelo menos que seja alguma coisa de presencial, porque online realmente a gente fica sem nenhum vínculo assim mais significativo com vocês, né? Eu senti muita falta disso esse ano e é uma pena que vocês, uma pena por isso, né? É uma pena que vocês já estejam saindo da escola, né? Não tive a oportunidade de conviver com vocês nesses anos, certo? Mas desejo sucesso aí a todos, tá bom, gente? Um abraço a todos, Tá certo, doutor. Muito ótima obrigado. semana, Um abraço. um abraço, tchau, tchau.